Uma boa noite a todos em nome de Jesus. Que ruja o leão, amém? E ele ruge sobre as nossas vidas. Ele ruge sobre as nossas vidas. Queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e eu vou pedir que na medida do possível a gente vá tomando os nossos lugares. E há lugar para todos. Se faltar alguma cadeira, a gente traz dali, né? Os diáconos vão vendo isso. Eu gostaria de ler uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Uma passagem muito cheia de lições que poderíamos estudar durante muito tempo. Mas nós queremos olhar para ela de um foco só. Vamos ler então. 1 Samuel capítulo 30, verso 1. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Ziclag era uma cidade onde o exército de Davi estava postado, estava colocado. Davi ainda não era rei de Israel. Ele, na verdade, era considerado um rebelde dentro de Israel. Era perseguido por Saul, porque Saul tinha inveja de Davi e tinha medo que Davi ocupasse o seu lugar e começou a perseguir Davi. Então Davi foi para as regiões vizinhas de Israel. E para que a gente entenda como funcionam as coisas, naquela época os limites não eram tão determinados como nós temos hoje. Então havia muitas guerras a todos os momentos, pequenas guerras em lugares, em cidades. E Davi começa a tentar se aliar aos filisteus, que eram vizinhos de Israel. Os filisteus ficam com medo de Davi. E Davi, quando volta à sua base militar, ele encontra sua base militar devastada por outro povo que também era vizinho de Israel, que se chamava os amalequitas. Era um tempo muito difícil, tempo de guerra. Você imagina que você estava aqui na sua cidade, num agrupamento aí de 2.000 pessoas, daqui a pouco você tinha tudo e não tinha nada. Daqui a pouco você estava plantando, colhendo, e chegava alguém, entrava na sua cidade, tirava tudo, quebrava tudo, destruía tudo e levava você como escravo para outro lugar. A vida tinha que recomeçar tudo do zero. Então era um tempo de incerteza, tempo de traumas, tempo de abusos, que a gente às vezes nem consegue imaginar como é que era viver desse jeito, porque com certeza nossa vida melhorou muito daquele tempo para cá, quando a gente pensa em estabilidade. Mas a gente olha para a vida de Davi e vemos como Davi reage a essa situação. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Então você imagina o momento que foi. Momento de muito choro. As duas esposas de Davi, Ainoã de Gisril e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Vamos falar todos juntos essa frase? Mas Davi
encontrou força no Senhor seu Deus. Vamos falar o nosso próprio nome. Vamos falar nosso próprio nome nesse versículo aqui. Mas o Fabiano encontrou forças no Senhor seu Deus. Você encontra forças no Senhor seu Deus. Porque todos nós, queridos, todos nós enfrentamos nossas guerras. E eu quero dizer uma coisa. A gente, na nossa vida, a gente, por ter essa estabilidade, diferente de outros tempos, a gente acaba perdendo a perspectiva de que para avançar, para realizar o propósito de Deus na nossa vida, para que a nossa vida avance, para que a nossa vida progrida, para que haja crescimento em nós, para que a gente saia da condição onde nós estamos e alcançarmos novas coisas em Deus, nós precisamos de coragem. Não há como nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, não há como nós avançarmos o reino de Deus, se não houver em nós uma dose significativa de coragem. Nós precisamos de coragem na nossa vida para avançar. Só que à medida que a gente vai ficando velho, a gente começa a pegar umas manias. Uma das coisas que acontece com a gente é que a gente começa a não gostar de ir a lugares onde nós não conhecemos as pessoas. Quando a gente é novinho, vamos sair. Aí tem gente nova lá? Tem. Aí a gente quer ir. Aí a gente vai ficando mais velho, e aí a gente pergunta, quem é que vai estar lá? Ah, vai estar os amigos do fulano. Bah, não conheço. Mas vamos lá. Não. Aí tem muita gente que eu não conheço. E eu não tenho mais energia social para socializar com gente que eu não conheço. Porque para a gente ir num lugar onde a gente não conhece as pessoas, a gente tem que... tira a gente da zona de conforto. A gente tem que conversar, a gente tem que perguntar, a gente tem que se relacionar. Eu e a Cláudia, esse mês, por exemplo, foi um mês que a gente fez tantas coisas, saímos em tantos lugares diferentes, e todo lugar que a gente chega, se a gente já foi, a gente tem que lembrar do nome das pessoas. Bom, como é que é o nome desse aqui, como é que é o nome daquele, as histórias. Temos que ouvir histórias. A bateria social gasta bastante. E a gente, à medida que vai passando o tempo, as pessoas, à medida que vão passando o tempo, não querem mais ir a lugares onde as pessoas que estão lá, elas não conhecem. Isso é uma das coisas. Uma outra coisa que acontece é que à medida que vai passando o tempo na nossa vida, nós vamos nos remetendo mais ao passado do que pensando no futuro. Eu ouvi uma frase dos nossos diáconos, nossos irmãos essa semana, eles disseram assim, não, a gente fala muito do passado porque a gente tem mais passado do que futuro. E é uma verdade. Eu, por exemplo, eu olho para a minha vida, se eu durar 100 anos, pode ser que eu esteja no meio do caminho, mas é difícil chegar até os 100. Mas digamos, eu já passei dos 50, eu tenho mais passado do que futuro. Não sei quantos aqui tem mais passado do que futuro, mas tem uma boa turma aqui. E quanto mais vai passando o tempo, nossa tendência é olhar para o passado. Porque a gente vai olhando, olha só o que eu fiz e tal, e tal. Só que Deus nos chama a olhar para onde, gente? Para o passado ou para o futuro? Para o futuro. O que Deus tem para nós está no futuro. O que temos a realizar está no futuro. Está diante de nós. E alguns de nós ficamos retidos no passado. À medida que vai passando o tempo, a gente vai amando a rotina. A gente não quer saber de aventura. A gente quer saber do dia todo estruturadinho. O que eu vou fazer de manhã? Não, de manhã, às 8 horas eu tomo o meu chimarrão.
É assim que a vida funciona para mim. Ao meio-dia eu como o meu almoço, né? Às 4 horas eu tomo o meu café e já fico brabo se eu não posso tomar o café às 4 horas, porque é sagrado o meu café. E eu vou dormir exatamente às 10 horas da noite. São coisas naturais da nossa idade, à medida que ela vai avançando. De todo mundo é assim. Você talvez olhava para as pessoas e dizia assim: ah, mas esse velho aí. E aí você começa a envelhecer e começa a ver: bah, mas eu gosto também das rotinas. Bah, aquelas coisas que eu criticava da outra geração, eu vejo que eu gosto também, eu já estou me acomodando. E tem gente que nem tem muita idade, mas já vive como um idoso, né? Já gosta de as coisas bem estruturadinhas, não quer se aventurar muito. Mas eu quero enfatizar com você: se nós queremos avançar para a vontade de Deus, para aquilo que Deus tem para nós, na nossa vida, nós precisamos de uma dose significativa de coragem. Sem coragem, você não chega aonde Deus quer que você chegue. E eu quero dizer uma coisa para vocês: vem situações na nossa vida, e nós aqui estamos vivendo, como disse a pastora, a igreja toda vive em todos os lugares situações que nós nunca imaginamos. Vivemos a enchente. Quem imaginaria que isso ia acontecer? Essa semana perdemos um irmão amado. Na outra semana perdemos uma irmã amada. E temos vivenciado, como em tantos outros lugares. Visitamos uma igreja 2 semanas atrás, e naquele lugar existiam pelo menos 3, 4 pessoas lutando contra o câncer. A igreja também abalada, triste, porque a vivência, a vida, ela não nos oferece escolhas. As coisas vão acontecendo. E vejam o que acontece com Davi. E o que Davi faz? O povo culpa Davi: olha, nós estamos assim porque tu é o nosso líder, nós vamos acabar contigo, nós vamos te apedrejar, tu vai ver o que é bom para tosse. Tu nos colocasse nessa situação. Mas Davi, em vez de olhar para o povo, de se defender, a Bíblia diz que ele se fortalece no Senhor, e se fortalecendo no Senhor, ele parte para reconquistar aquilo que já era seu, para reverter um quadro totalmente contrário a ele, para realizar aquilo que é a vontade de Deus, porque Deus tinha chamado ele para ser um rei, para ele ser um vencedor. Deus já tinha o ungido no mundo espiritual para que ele se tornasse o rei de Israel. E Deus já nos ungiu também, gente. Deus já te chamou. Deus já falou no teu coração. Deus já fez uma obra na tua vida. Deus já realizou milagres na tua vida. Deus, todos que estão aqui têm pelo menos uma história de oração respondida. As pessoas que eu conheço aqui têm história para contar. Pastor, olha só o que me aconteceu. Olha como Deus agiu na minha vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Todos nós temos uma história para contar. Isso é maravilhoso. Só que essa história que aconteceu com você não é o final. Deus tem muito mais para as nossas vidas e Deus está nos chamando para um novo tempo, para um novo passo, para irmos adiante. E esse ir adiante, e eu espero que você não se recuse a isso, porque quando a gente se prende, a gente acaba não avançando, a gente acaba se tornando pessoas que param no tempo. E quando a gente para no tempo, quando a gente não anda conforme a vontade de Deus, a gente nos tornamos pessoas amarguradas, pessoas cheias de mania, críticas, julgadoras, azedas, ressentidas. Olhamos para os outros que foram adiante e dizemos: ah, mas ele
isso é injusto que está acontecendo com ele, porque ele tem esse defeito. Só que não adianta a gente criticar as outras pessoas, e às vezes as pessoas realmente têm seus defeitos, mas escuta uma coisa, as pessoas podem ter todos os defeitos do mundo, mas mesmo assim, com seus defeitos, com seus problemas, elas obedecem, vão adiante e fazem a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que são perfeitinhas, certinhas, mas quando Deus as chama, elas não têm coragem de avançar. E aqui nós vemos uma situação de destruição, uma situação de ataque, uma situação completamente destrutiva. E que Davi se vê numa situação terrível. E Davi reage com a coragem que era necessária. Não adiantava Davi chorar no cantinho. E às vezes a gente fica só chorando no cantinho. A gente até pode chorar, mas a gente precisa se levantar. Escuta só o que eu vou te dizer, meu irmão. A gente pode até chorar, mas a gente precisa se levantar e seguir adiante. Nós estamos em um momento, estamos passando um tempo de chorar aqui na igreja. É verdade. Mas nós vamos seguir adiante. Nós não vamos parar. Nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. Com coragem. Porque esse é um tempo que Deus demanda de cada um de nós. Coragem. Sem coragem, não vai se manifestar a mão de Deus na nossa vida. É preciso, qualquer pessoa que quer realizar a vontade de Deus, é preciso, em algum nível, se arriscar, ir adiante. Davi poderia ter fracassado, poderia, mas não foi, porque ele avançou e se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E a coragem, gente, ela toma muitas formas, hein? Ela pode envolver muitas coisas. Eu quero compartilhar com vocês 4 formas que a coragem pode tomar na nossa vida nesse tempo. E eu quero desafiar você a pegar aquilo que Deus está te falando. A primeira coisa, que eu acho muito óbvio nesse texto, é fazer com dor as coisas. Ser corajoso é fazer com dor. Quando a gente é ferido, quando nós estamos destruídos por dentro, talvez a gente pense, é tempo de parar. Eu não vou mais seguir. Eu vou dar um tempo. As pessoas gostam muito de usar isso, dar um tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a vida não para. A vida não para. Você pensa aquela mãe que o marido abandona. E ela olha para os seus filhos em casa e ela diz assim: vou dar um tempo de ser mãe, porque o meu marido me abandonou. Ela não pode fazer isso. Porque a vida não permite que a gente pare. Ela precisa continuar adiante. E quantas mulheres, muitas, hein? No nosso Brasil, tem muitos lares, a maioria dos lares no nosso Brasil são liderados por mulheres. Porque os homens, muitos homens, covardemente, saíram a buscar uma vida de criança. Só querem o doce da vida. Só querem a alegria, não querem o compromisso. E essas mães tiveram que criar os seus filhos. Muitas mães tiveram que criar os seus filhos, tiveram que fazer com dor. Se nós queremos andar adiante, sermos pessoas e vidas de coragem, nós precisamos aprender a fazer com dor. Às vezes você tem que amar sentindo dor. Às vezes você está
destruído por dentro, e você tem que fortalecer alguém que está perto de você. Você tem que encorajar. Você tem que dar uma palavra de esperança quando você precisa. Às vezes, a vontade de Deus vai demandar que você ore por outras pessoas, quando você mesmo está precisando de uma oração. Alguém chega e diz assim para você: ora por mim. Nunca aconteceu com você? Eu tenho muitas histórias. Que eu estava precisando de oração. E a pessoa disse assim para mim: ora por mim, pastor. Ora por mim. Eu, Senhor. A pessoa diz: que oração abençoada, pastor, que benção. E a gente está quebrado. Está quebrado. Mas esse não é um desafio só para pastor, não. É para a tua vida também. O que Deus tem para ti envolve você assumir esse desafio de ser corajoso, corajosa e fazer o que precisa ser feito com dor. Se o que está se apresentando para você é amar, você vai amar com dor. Se o que está se apresentando para você é trabalhar, você vai trabalhar com dor. Se o que está se apresentando para você é orar, você vai orar com dor. Porque se toda vez que vier um problema para a tua vida, você parar, você não avança nunca. Porque no problema, é na dificuldade, é na guerra, que a gente ganha, que a gente avança. Imagina Davi. Pois é, vou dar um tempo de ser líder. Não ia recuperar nada. Não ia se tornar o líder que se tornou. Porque a vida nos demanda isso. Que a gente vá e faça com dor. A dor não pode nos subjugar, gente. É engraçado, essa é a nossa natureza humana. Quando a gente sente alguma coisa, parece o nosso corpo pede para a gente só olhar para aquele lugar. Tanto é que você, por exemplo, bate a perna, você sai rengueando e você fica esfregando a perna. Todo o tempo, onde está doendo você está, sabe? Porque o corpo pede que você olhe. E quando acontece a dor dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, parece que a gente quer ficar só lambendo as feridas. Só que não é assim que a gente anda para frente. A gente tem que pegar as nossas coisas e seguir andando com dor. Até chegar na linha de chegada. Até alcançar a linha de chegada. Amém? Eu fico olhando essas figuras aqui, eu fico admirando os atletas, eu acho os atletas, eles se dedicam por um prêmio que vai passar, que talvez seja esquecido, e muitos deles são esquecidos, mas eles entregam toda a sua vida para aquilo. E eu fico pensando, nossa vida, fomos chamados por Deus. Nós precisamos entregar tudo. Sermos capazes de chegar até o final, mesmo que as impossibilidades nos ataquem, as dificuldades venham sobre nós, e nós não tenhamos as facilidades dos outros. Mas a gente olha para quem está perto de nós, e a gente diz assim: puxa, aquele ali, tudo aconteceu de bom, tudo foi fácil. Não sei. Tudo favoreceu? Não sei. Mas o que Deus me chamou, só eu e Ele sabemos. E eu preciso aprender a fazer com dor. Isso é coragem. A segunda coisa, gente, que a gente precisa ter coragem, e parece até contraintuitivo isso. Às vezes a gente tem que ter coragem para realizar a vontade de Deus, a gente precisa ter coragem de fugir. Durante a pandemia, eu participava de um grupo, eu acho que eu compartilhei com vocês isso. Eu participava de um grupo de WhatsApp.
E eu ouvi nesse grupo tantas bobagens e tantas coisas que me incomodaram. E eu chegava em casa e dizia para a Cláudia, eu respondia, né, as bobagens. Eu chegava e dizia para a Cláudia, mas olha só, olha isso aí que está sendo falado. Eu preciso responder, e eu respondia. E me diziam coisas e eu respondia de novo. E eu ficava, né, tentando mostrar algumas coisas. E eu definitivamente chegou um momento que eu vi que ninguém ia ser razoável ali no grupo e que ninguém ia convencer ninguém. Mas mesmo assim eu estava obstinado em ficar ali. E a Cláudia disse assim, pensa bem, o que tu vai ganhar com isso? O que está ganhando? O que isso está sendo bom para a tua vida espiritual? O que tu vai avançar com esse contexto? E aí eu fui pensando, conversei com outro amigo também, digo, sabe do quê? Eu vou sair desse grupo. Saí do grupo. Minha vida espiritual melhorou 1000%. Muitas vezes você tem que fugir. Tem grupos dos quais você tem que sair, para de encasquetar em grupos que você está, grupos tóxicos. Você não está ganhando nada com esses grupos. Você está ali só se incomodando. Às vezes, vou dizer uma coisa para vocês, presta bem atenção, ouve com sabedoria o que eu vou dizer. Às vezes você está num contexto, eu demorei muito para aprender isso. Aprende comigo e não demora, vai ser melhor para você. Eu demorei muito a entender, porque eu sou muito teimoso, que existem lugares que nós estamos, que às vezes a gente está há muito tempo, são pessoas que nós amamos, mas são lugares que se tornaram tão tóxicos, que as pessoas que estão ali não querem que você cresça, sabotam todas as tuas iniciativas, te dizem palavras que te desanimam, falam pelas tuas costas, e você não consegue crescer naquele ambiente. Tem ambientes nos quais você não consegue crescer. Você tenta se adaptar de um jeito, às vezes até é um ambiente familiar. E você só leva pancada naquele ambiente. Só leva pancada. Tem pessoas que estão, infelizmente, gente, tem até pessoas que a gente ama muito, que estão determinadas em nos desanimarem, porque essas pessoas estão doentes. Então nós temos que ter a sabedoria de dizer, esse ambiente não é para mim. Eu vou fugir. E é preciso coragem para fazer isso. Porque a gente se habituou tanto com aquele lugar, a gente se acostumou tanto com essas pessoas, só que chega um momento na nossa vida que mesmo aquelas pessoas com as quais a gente ama muito e com as quais a gente se habituou, que a gente precisa cortar. Pá, não. Isso não está me fazendo bem. Isso não está me ajudando a continuar. Então a gente precisa cortar. Ah, nunca mais aí. São aquelas pessoas que vêm e dizem, fulano de tal, quando nos vem na rua. A gente precisa conversar. Não precisa ser grosseiro, mas a gente tem que saber que existem ambientes que não são mais para nós. E quando a gente sai desses ambientes, é fantástico, porque a gente sente que a nossa vida, decola. Eu experimentei isso, eu fiquei anos num ambiente. E em 2017, nós estávamos realizando um congresso. E no final do congresso, a gente fez tanta força, que eu disse assim, deu. Acabou. Acabou meu tempo. E acabou. Foi bom. Fiz muitas coisas boas. Mas aquele ambiente já não era mais para mim. Está entendendo como é que é? Isso pode acontecer com você. Ouve com sabedoria. Talvez
se você sair de alguns ambientes, tua vida vai melhorar e você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava. Terceira coisa, é preciso coragem para reverter uma derrota. Todos aqui, todos nós somos derrotados em algum momento da nossa vida. Todos nós. Quantos aí já sofreram derrotas? Vamos ver. O Winston Churchill, que foi o primeiro ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra, que conseguiu mobilizar o mundo para invadir a Alemanha, esse líder disse que sucesso é ir de fracasso em fracasso até encontrar vitória no meio do caminho. Quer dizer, nós estamos falando de um homem vencedor de uma grande guerra. Ele sabia o que era fracassar. Foram muitos os fracassos. E nós temos muitos fracassos na nossa vida. Coisas que não deram certo. Se você me perguntar se teve coisas que não deram certo aqui na igreja, muitas coisas. Talvez eu tenha mais condições de dizer um monte de coisas que não deu certo do que esses que deram certo. Tem um monte de coisa que não funcionou. Fizemos isso, não deu certo. Um evento, aquele evento a gente esperava que ia dar, não deu certo. Mas pastor, eu lembro daquele que deu certo. Não, mas quem sofre um fracasso lembra, fica marcado na paleta da gente. E o que a gente faz? Muitas pessoas fazem. Talvez você faça quando tem uma derrota. Quando alguma coisa não dá certo, você vai para o cantinho e fica com pena de si mesmo. Como a pena de si mesmo é um sentimento ao mesmo tempo triste e gostoso. Que a gente fica com peninha da gente. Senta, fica chorando. Ai, pobrezinho de mim. Então a gente fica se amaciando o ego. Ai, eu sou um pobrezinho, coitado. Ai, coitadinho de mim. Estou passando por essa derrota. E aí a gente fica ali acariciando o nosso ego. Ai, pobrezinho de mim, pobrezinho de mim. Só que esse sentimento pode até atrair a atenção dos outros. Pobre do pastor Fabiano. Está sofrendo. E aí, reforça, né? Aí dá mais vontade de ficar sentado. É mesmo, eu estou sofrendo. Mas eu não sei quem me ensinou isso. Que quando alguém me diz assim, coitadinho, aquilo parece que me toca uma mola assim. Coitadinho? Que coitadinho, rapaz? Vamos seguir em frente. Nada de coitadinho. Você gosta que te chame de coitadinho? Pode parar. Para com essa de coitadinho de mim. Vamos levantar a cabeça. Porque os coitadinhos ficam no meio do caminho. É isso que acontece. Os coitadinhos ficam no meio do caminho. É assim que é. Mas aqueles que confiam, aqueles que se levantam e dizem, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou me fortalecer no Senhor, nosso Deus. Esses revertem derrotas. Revertem situações que todo mundo diz assim, isso aqui não vai dar certo. Às vezes, é um problema moral, você tem um vício, você foi derrotado, várias vezes esse vício te derrubou, coisas que você não queria fazer, você fez dívidas várias vezes, você se envolveu em pornografia, você caiu, mas eu quero te dizer o seguinte, se levante de novo, se fortaleça no Senhor, nosso Deus, e siga em frente, e tente de novo, e todas as vezes que for necessário, não fique com pena de si mesmo, diz, eu vou me levantar, e vou seguir em frente, e vou ser diferente, e vou tentar de outra forma, e vou buscar todas as formas, mas eu vou reverter as derrotas que vieram na minha vida. E todas as vezes que você se levantar, Deus estará contigo. Todas as vezes que você se levantar de um fracasso, Deus estará contigo. Não esquece disso. Às vezes a gente fracassa
num relacionamento, estabeleceu um relacionamento, a gente pensou que aquilo ia dar certo, não é o fim. O fim de um relacionamento não é o fim. O fim de uma amizade não é o fim das amizades. O fim de um casamento não é o fim de um casamento para sempre. O fim de uma aliança não é o fim de todas as alianças. Sempre há possibilidade de algo novo em Deus. E a gente tem que ter coragem. Eu vou reverter. Amém? Se você está se sentindo derrotado por alguma coisa, diga com você nessa noite: eu vou reverter. Em nome de Jesus. Eu vou reverter. Em nome de Jesus. A gente precisa dizer isso aí. A gente precisa declarar essas coisas. Porque é muito forte. A gente manda uma mensagem para nós mesmos. E a gente precisa mandar. E por último, gente, algo muito importante. Vamos adiante ali? O quarto lugar. Não se dobrar a padrões decadentes. O que a Bíblia diz? Não vos amoldeis ao mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Então eu preciso ser corajoso para não cair na onda que todo mundo está fazendo. Qual é a moda agora, gente? Eu vou dizer uma coisa. A maioria das modas não são de virtude. A maioria das modas que estão por aí não são coisas virtuosas. Olha a nova moda. A moda é fazer o bem? É difícil. As modas sempre têm a ver com padrões decadentes. De conduta, de ação, de prática. Egoístas, egocêntricas. E é preciso coragem para a gente tomar uma outra postura no nosso trabalho. Mas a gente tem medo. Nos lugares onde a gente está, na escola onde a gente está, mas é preciso coragem. Dizer assim, não, isso aqui eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Da gente ser visto como chato. Às vezes nós precisamos ser vistos como chato mesmo. Às vezes a gente precisa dizer, não, aqui, esse tipo de coisa eu não faço. Isso é horrível. Eu não quero esse tipo de sentimento na minha vida. Gente, o mal é ladeira abaixo. Pensa, uma coisa que eu vejo, gente, uma coisa muito comum no mundo é o ódio. E as pessoas começam tudo, bem pouquinho começa. Começa com uma antipatia. As pessoas antipatizam por qualquer coisa, hoje em dia. Isso tem a ver com ego, né? É muito do ego. Aí você olhou uma pessoa, olhou você, ou não te viu. Ou essa pessoa também não te deu muita bola, porque você também não dá bola para todo mundo. Aqui na igreja mesmo, você se relaciona com 4 ou 5. Os outros você ignora, porque não tem como a gente dar atenção. Eu, por exemplo, talvez se você tiver má vontade comigo, você vai dizer assim, o pastor tem os seus preferidos. Tem os seus mimosos. Talvez você diga isso. Porque às vezes você conversa com um, às vezes você conversa com um, mas não consegue conversar com todo mundo. Já tem outros que passam ali na porta e fazem assim. Porque eu nunca vejo eles passarem. Daqui a pouco, cadê o fulano de tal? Não sei. Eu acho que eles passam nos meus pés, assim. Mas tudo bem. Não tem problema. Agora a gente não pode desenvolver o que existe no mundo, esse espírito do mundo. Que é esse espírito de cultivar a antipatia. De ficar, pois é. Eu já não gostei muito da cara do Samuel. Samuel, que é um antipático. Não fica só aí. Porque aí depois que você pega essa antipatia, você começa a ter raiva da pessoa.
Depois da raiva você começa a ter ódio. Ai, não suporto olhar para a cara desse guri. E depois do ódio, você começa a planejar coisas para fazer contra essa pessoa. E aí quando você tem oportunidade de fazer, você realmente pratica o mal contra aquela pessoa. E depois acontece um outro problema, você começa a estar permanentemente em um estado de guerra. Você está sempre em guerra, sempre armado, sempre brabo com alguém. Por quê? Porque a alma mergulhou no ódio. E aquilo vai ladeira abaixo, é fácil. Isso acontece em um mês, gente. Em um mês isso acontece. Agora o bem, você precisa ser corajoso. Você precisa fincar o pé e dizer assim, não, nesse mundo, Deus me chamou para praticar o bem. E é isso que eu vou fazer. Eu não vou permitir que a minha alma afunde na maldade. Eu não vou permitir que a minha alma afunde na maldade. Eu quero terminar bem. Você quer terminar bem? Que eu achei incrível, a gente fez o velório do Fabiano. O que é legal de uma pessoa de bom testemunho é você ouvir as histórias. Você ouvir que as pessoas dizem, puxa vida, ele foi tão legal, ele fazia isso, ele fazia aquilo. A gente ouviu tantas histórias do Fabiano. É uma pessoa que terminou bem. Ele terminou bem. Ele terminou fazendo o bem, comprometido com Deus. Que nós venhamos a almejar terminar desse jeito a nossa vida, servindo a Deus. Porque entre tantas opções que ele tinha na vida, ele sempre priorizou a obra de Deus. Sua esposa brincava com ele, que ele arrumava mais as coisas da igreja do que as coisas em casa. Ele ficava mais contente em fazer as coisas aqui até mesmo do que em casa. Porque ele amava a obra de Deus, que estava comprometido com a obra de Deus, que disse sim para Jesus antes de todo mundo na sua família. Foi pronto a fazer isso. E para fazer isso a gente tem que ter coragem. Porque o pessoal critica. As pessoas criticam. Você fica pendente do que os outros estão dizendo e falando, você fica paralisado na sua vida. Nunca deixe de fazer algo bom, porque você está com medo do que o seu parente, do que a pessoa que está próxima, do que o vizinho vai dizer. Não deixe de fazer. Vão me chamar de puxa-saco, deixa aqui. Vão dizer que eu sou um exibido, faz o bem. Vão dizer que vai dar errado, faz o bem. Vão dizer que eu sou pretensioso, faz o bem. Não teme, vai adiante. Deixa que o pessoal fale. Porque quem fala não vai responder por você. É você que responde por você. E todas essas coisas, gente, demandam coragem. Coragem. Sem coragem, nós vamos ficar no meio do caminho. Realizar a vontade de Deus demanda coragem. Gente, e eu acho maravilhoso, nós estamos cantando essa música. Vou pedir que o grupo de louvor passe aqui à frente. Enquanto eu ouvi essa música que ruge o leão, eu lembrei de uma passagem do filme Crônicas de Nárnia. Não sei quantos viram esse filme, Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia é um livro que foi escrito, um escritor cristão chamado C.S. Lewis. E o leão, Aslan, é a figura principal. E ele é um tipo de Cristo. E o povo de Nárnia está em guerra. E em meio a essa guerra, o leão Aslan é ferido. E ele ressuscita. E quando o povo está perdendo a guerra,
Em um determinado momento, Aslan aparece, ressurge novamente, e atrás deles, ele ruge. E quando ele ruge, eles ouvem o rugido do leão. E eles começam a vencer a batalha. Que nós possamos nessa noite ouvir o rugido do leão da tribo de Judá, o nosso Jesus, atrás de nós, que nos manda seguir em frente, que nos encoraja, que nos diz que vai nos encher de coragem, que vai nos capacitar e que tem grandes coisas para nós lá na frente. A despeito de todas as outras coisas que estão acontecendo. Mesmo que estejamos com dor, mesmo que estejamos sangrando, mesmo que estejamos perguntando, mesmo que tenha um monte de coisas acontecendo dentro da nossa alma, vamos seguir em frente. Caminhando firmes, ouvindo o rugido do leão atrás de nós. Porque é esse rugido daquele que enfrentou todas as misérias, que conhece todas as misérias e nos encontra nos sentimentos mais deploráveis do mundo e sopra sobre nós sua vida e declara sobre nós seu rugido e nos encoraja a seguir, porque é seu rugido, sua voz que nos propulsiona, que nos leva adiante. Que ruja o leão. Quantos estão precisando ouvir o rugido do leão atrás de si? Aleluia! Eu tenho ouvido nessa semana o rugido do leão. Eu tenho ouvido, o Senhor Deus tem me dado uma força que chegou um momento dessa semana que eu digo assim: Deus, eu estou muito desanimado. Estou muito desanimado. Cheguei a pensar em desistir de algumas coisas. Mas quando eu pensei essas coisas, logo rugiu o leão. E eu oro nessa noite: Senhor, da mesma forma que a tua voz rugiu sobre a minha vida, eu oro para que nessa noite ruja sobre os meus irmãos, para que eles não se intimidem, para que eles não se apequenem, para que eles não se acomodem, mas para que eles vão adiante realizar a tua vontade, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.